Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, essa com o tema contaminação aquática. O meu nome é Gesiane, eu sou oceanógrafa e atualmente faço mestrado em oceanologia pelo programa de pós-graduação da FURG. A professora responsável pela disciplina é a professora doutora Graziela Pinho e minha orientadora também. Bora começar? Daí, para essa aula, eu dividi em 8 tópicos. O primeiro com a introdução, daí a gente vai falar sobre os tipos de poluição no ambiente aquático, e aí os tipos de poluentes e depois as fontes desses poluentes. Daí a gente vai falar sobre os parâmetros das águas, os riscos à saúde humana, os impactos ambientais dos poluentes e legislação em relação à água. Mas então, para começar esse tópico tão importante que é a poluição da água, o que que é, né? É a contaminação dos corpos de água por elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e à atividade humana. É uma questão muito séria, já que a água é essencial para a vida humana. A gente sabe que ela representa cerca de 70% da massa do corpo humano e seu consumo é fundamental para a nossa sobrevivência. A gente sabe também que a gente pode sobreviver numa condição muito extrema de períodos até 50 dias sem comer, mas a gente não consegue passar de 4 dias sem o consumo de água. Então a gente pensa o quão importante ela é para nossa sobrevivência, né? A água também é muito fundamental para a produção de alimentos, de energia e de bens industriais de diversos tipos. Em resumo, é o recurso mais importante para a sociedade e para a nossa vida na Terra, por isso que é tão necessário a gente evitar a poluição dela. Grande parte da água presente no nosso planeta, no entanto, não pode ser usada para as tarefas que eu citei. Mesmo cobrindo mais de 3 quartos do planeta azul, cerca de 97,3% do líquido vital está presente nos oceanos, que é água salgada, então é imprópria para uso. A água doce representa apenas 2,7% do total, e 2,4% do total está situado em locais de difícil acesso, em regiões subterrâneas e em geleiras, sobrando apenas 0,3% da água do planeta para a gente usar, ou seja, é menos de 1%. No nosso Brasilzão, a gente tem 13% de água doce disponível no mundo, com a grande maioria localizada na bacia amazônica. Daí aqui eu coloquei 3 figurinhas ilustrando bem comicamente assim o que está acontecendo. A primeira no lado esquerdo são animais marinhos saindo do oceano e indo para a terra junto com o surfista, porque o mar está tão contaminado que eles não conseguem aproveitar a água. O segundo quadrinho no lado superior direito são os peixes devolvendo a sujeira, tá vendo? Que tem algumas embalagens dentro da caixinha. Daí eles estão tentando devolver para onde veio, que no caso são de atividades humanas. Só que aí a sujeira tá voltando através de esgotos. E a terceira figurinha, resíduos sólidos, e eu achei bem trágico ver essa boneca macabra na água, assim, que representa tipo o impacto, né, da poluição da água. Afinal, todos nós precisamos dela para sobreviver, só que a gente não tá cuidando direito. Daí aqui, falando sobre os tipos de poluição, começamos pela poluição física e nesse caso a poluição sedimentar. A poluição sedimentar é o acúmulo de partículas em suspensão. Elas são vindas do solo pelo processo de erosão, pelo processo de desmatamento ou extração de minérios, como a gente viu nas aulas passadas. Só que elas, quando entram no ambiente aquático, elas podem interferir no processo de fotossíntese, porque lembrando, a fotossíntese a gente precisa de luz, certo? Então, se você coloca sedimentos na água, você acaba bloqueando os raios solares, então os organismos não podem fazer fotossíntese. Então, você prejudica esse processo e prejudica também os animais que dependem da visibilidade do lugar para encontrar os alimentos. Os sedimentos também podem ser provenientes de produtos químicos insolúveis que absorvem e concentram os poluentes biológicos e químicos, afetando também o processo de fotossíntese. Daí também um tipo de poluição física é a poluição por resíduos sólidos, que ela talvez seja um pouco mais conhecida pela gente porque envolve um pouco do lixo que a gente produz em casa. Então, garrafas PET, embalagens de alimentos,
metais, enfim, tudo isso acaba no oceano e aí os resíduos sólidos, ao longo do tempo, vão sofrendo alguns processos de degradação e fotodegradação, que no caso dos plásticos formam os microplásticos que são talvez mais perigosos do que os plásticos grandes, porque microplástico consegue entrar no corpo, consegue ficar retido em tecidos de órgãos. Então, a poluição por resíduos sólidos também é uma poluição bem impactante, assim, porque ao longo do tempo ela vai se degradando e uma partícula vira milhares. A poluição térmica é um dos tipos de poluição da água menos conhecido, já que não é facilmente observável. Ela não é visível ou audível, mas o seu impacto é bem considerável. Ela ocorre quando a temperatura de um meio de suporte de algum ecossistema, como um rio, por exemplo, é aumentada ou diminuída, causando um impacto direto na população desse ecossistema, como a diminuição de níveis de oxigênio na água e, em si, ao aumento de temperatura ou diminuição. Aqui eu exemplifiquei com uma fotinho de uma usina na Europa, que mostra a mudança de temperatura vinda das águas que participam do processo da usina. Então, essa cor amarelado, laranja, significa águas mais quentes na superfície de uma água gelada, né? Que é a cor azul mais escura. E aí, consequentemente, coloquei uma fotinho de organismos mortos do lado, porque organismos marinhos, eles são muito sensíveis. Mudanças de temperatura de algum parâmetro da água acabam modificando grandemente o ciclo de vida e o jeito que eles vivem. Então, organismos que vivem próximos às usinas, principalmente radioativas, eles são muito impactados, sabe? Eles têm uma maior taxa de mortalidade pela proximidade às usinas. A gente tem também a poluição biológica, que ocorre com a introdução de detritos orgânicos lançados geralmente por esgotos domésticos e industriais, que podem ser direcionados à água ou podem se filtrar nos solos, atingindo lençóis freáticos. São compostos de carboidratos, gorduras, proteínas, fosfatos e bactérias. Alguns exemplos são restos de alimentos, fezes humanas e detergentes. Daí, quando esses detritos estão na água, a decomposição deles, o oxigênio é consumido e aí causa um desequilíbrio no nível de água, criando ambientes anóxicos. Então, provoca a morte de peixes e outros organismos aquáticos. Além disso, a alta concentração de nutrientes gerados pela degradação dos compostos orgânicos cria a eutrofização, que a gente já viu nas aulas passadas, que é a proliferação de algas que impede a passagem de luz na superfície. Daí, entrando na poluição química, no caso, nos poluentes persistentes. Os poluentes persistentes são produtos químicos que se mantêm no sistema por um longo período. Então, são produtos sintéticos, ou seja, o humano que fez. Eles ficam no sistema por um longo período. Então, essas duas coisas podem ser bem prejudiciais para os organismos que estão no ambiente aquático, porque teia trófica aquática ela é bem ramificada, né? Então, se um organismo ele já está contaminado com um poluente persistente, quando ele morrer ou quando ele ser consumido, ele vai passar esse poluente persistente para frente. E aí, em pouco tempo, o contaminante pode ter contaminado toda a teia trófica por causa da inserção dele no sistema, por ele ser bem resistente à degradação. Daí, na poluição química, a gente tem os poluentes biodegradáveis, que ao contrário dos poluentes persistentes, os biodegradáveis, como o nome já diz, eles são decompostos pelas ações microbianas. Daí aqui eu exemplifiquei com duas imagenzinhas. A primeira são óleos, petróleo no caso. Lembra lá no ciclo do carbono que eu mencionei que o petróleo ele vem da decomposição a longo tempo de matéria orgânica? Então, quando ele entra no sistema aquático, por um longo período também, ele pode ser decomposto por ações microbianas. E aí, na segunda foto, são fertilizantes utilizados pela agricultura. E lembrando que fertilizantes, eles são compostos principalmente por nitrogênio, potássio e cálcio. Nitrogênio, potássio e fósforo. Daí, quando eles entram no sistema através da lixiviação de chuvas, ou enfim, o contato com a água,
eles acabam sendo incorporados nos ciclos dos elementos e, bom, eles acabam poluindo tudo que depende desse ciclo para sobreviver. Daí falando sobre os tipos de fontes de poluentes, começando pelas fontes de poluentes pontuais, que são fontes individuais facilmente identificadas, por exemplo, como o encanamento de uma vala, um esgoto doméstico. Essa categoria inclui o lançamento de poluentes diretamente na água e que você consegue facilmente ver e apontar o que está acontecendo, tipo a fonte da poluição, a fonte da contaminação. Já as fontes não pontuais, chamadas de difusas, elas são relacionadas à contaminação que não é originada de uma fonte individual e discreta, ou seja, elas não vêm de um ponto de lançamento ou geração específica, então o controle e identificação é bem difícil de fazer. Alguns exemplos são a infiltração de agrotóxicos no solo, por isso que eu coloquei essa fotinho de uma pessoa colocando agrotóxico nas plantinhas. O descarte incorreto de substâncias prejudiciais ao meio ambiente, por exemplo, uma indústria que descarta resíduos tóxicos e aí a gente não sabe de onde que veio. Lá no lixão já está acontecendo a contaminação e a gente não sabe mesmo de onde veio. O lançamento de lixo e de esgoto diretamente nos córregos. Apesar do esgoto também constituir uma fonte pontual, tem muitos esgotos, por exemplo, imagina uma moradia que tem diversos esgotos e aí o rio vai indo, né, vai indo embora e aí tem muito mais esgotos sendo lançados nesse rio. Então você não sabe dizer se é da moradia, se é de outros esgotos que estão presentes no curso desse rio, você não sabe exatamente de onde veio. Então a gente pode chamar esse tipo de esgoto como uma fonte difusa. Daí o esgoto doméstico, ele pode ser uma fonte pontual, uma fonte difusa, como mencionei anteriormente. E o esgoto doméstico, se ele não for devidamente tratado, pode causar danos graves à natureza e também à saúde da população, quando devolvido para o meio ambiente sem o tratamento adequado, mas eu acho importante salientar aqui que o saneamento básico, ele, apesar do nome, ele não está disponível para toda a população, principalmente as marginalizadas, então, às vezes, o despejo de esgoto doméstico não é intencional, sabe? Tipo, às vezes é só descaso do governo, que a gente sabe que acontece, e falta de informação da população. E outra fonte de poluente são os emissários submarinos. Os emissários submarinos, para quem não sabe, são sistemas de disposição oceânica destinados a lançar esgotos sanitários no meio marinho. Então você afasta os esgotos da costa e aí você aproveita a grande capacidade de depuração do oceano, porque no meio do oceano a gente tem muita água, né? Então a concentração de esgoto, quando no meio do oceano, ela acaba ficando pequena e aí fica mais fácil do oceano conseguir equilibrar esse volume de água, esse volume de esgoto que está recebendo. Atualmente, existem 8 emissários submarinos no litoral paulista. E aí, como que ele funciona, né? Após a coleta, o esgoto é encaminhado para as estações de pré-condicionamento, onde passam por um gradeamento, peneiramento para remoção de sólidos e, por último, uma cloração. Então, o esgoto que passa pelos emissários submarinos é previamente tratado. Daí, os possíveis impactos do emissário submarino no ambiente é o acúmulo de matéria orgânica, excesso de nutrientes, pode sim acontecer eutrofização, mesmo que o esgoto esteja clorado. Sólidos em suspensão, como a gente pode ver, os dois carinha estão mexendo no emissário e a água que está saindo dele está toda turva. Diminuição da transparência e aí a possibilidade de contaminação por micro-organismos, porque apesar de passar por um tratamento, dependendo da onde a água vem e da resistência dos micro-organismos, eles podem sim contaminar o ambiente aquático. Daí temos os lixões também, que como eu mencionei, eles são lugares ilegais, que não possuem proteção. Então,
O chorume, que é produzido pelo lixo ali depositado, ele acaba contaminando lençóis freáticos e qualquer ambiente aquático que está em contato com ele. E aqui eu coloquei uma chargezinha mostrando mais uma vez os peixinhos indo embora do rio, porque ele está muito contaminado pelo lixão que está sendo depositado ali, sem alguma legislação. E na outra figurinha mostrando a transformação de um lixão em um aterro sanitário, mas com a presença de um antigo lixão. Então o chorume, que é do antigo lixão, ele ainda está ali. Apesar de ter uma captação, a gente ainda vê um pouco de chorume, sim, sendo infiltrado nos lençóis freáticos e, consequentemente, contaminando essa porção de água. Como eu mencionei na aula de contaminação terrestre, a mineração é uma das atividades que mais gera contaminantes no ambiente, porque a água que é utilizada pela mineradora, ela lava os minérios e essa água então é chamada de rejeito e ela tem um potencial tóxico dependendo do minério que é tratado na mineradora. No caso, eu trouxe logo um estudo que aconteceu lá no Arizona, no Maranhão. Não um estudo, uma notícia, recente inclusive, 1 de maio de 2021, que os moradores dessa comunidade reclamaram com a mineradora e com a prefeitura que a água que pertencia ao reservatório lá do Arizona é a mesma água que a mineradora utiliza como depósito de rejeitos. Então a comunidade estava reclamando de problemas na saúde, ou seja, eles estavam ficando bem maus, tipo, com danos físicos, no caso, maus de cama, sabe? Coceiras. E aí a mineradora decidiu fornecer caminhões-pipa para a comunidade, mas a comunidade ainda insistiu que essa água estava causando os mesmos efeitos que utiliza a água da barragem, né, da comunidade. Então, é absurdo, sabe, pensar que a água que era o reservatório da comunidade do Arizona estava sendo utilizada como depósito de rejeitos de uma mineradora, sabe? Então, tá aí mais um exemplo de absurdo do extremo que a mineração pode causar às pessoas que dependem do ambiente que a mineradora escolhe como descarte. Outra fonte de poluentes são os vazamentos de óleo. O óleo vazado, normalmente é petróleo, é formado por uma mistura complexa de hidrocarbonetos, um composto químico constituído por átomos de carbono e hidrogênio, associados a pequenas quantidades de nitrogênio, enxofre e oxigênio. Lembrando lá da aula do ciclo do carbono que o petróleo ele é formado de matéria orgânica, então por isso que ele tem essa composição. Daí, a exposição a esses produtos pode provocar irritações na pele, queimação, inchaço, sintomas respiratórios, cefaleia. Mas, como aqui a gente está falando sobre vazamento de petróleo na superfície da água, como o óleo ele é bem menos denso do que a água, ele acaba ficando na superfície. Então, ele é um líquido espesso que fica na superfície e escuro. Então, ele impede que a radiação solar chegue na água. Então, isso afeta diretamente os organismos que fazem fotossíntese e pode prejudicar também o ganho de temperatura do oceano localmente, pelo impedimento da passagem de radiação solar. Além disso, algumas aves marinhas, elas ficam na superfície da água, né? Então, quando elas entram em contato com o óleo acaba pesando nas suas penas e eles não conseguem voar. Então, as aves ficam ali presas para sempre. Além disso, tem algumas fotinhos aí de alguns vazamentos pontuais, né? Mas é muito triste mesmo, porque o óleo, ele é degradado, mas ele demora um tempo. A ação microbiana acaba degradando porque, como eu mencionei, são materiais orgânicos.
Mas, enfim, às vezes esse vazamento ele é intencional, às vezes ele é acidental, mas de qualquer forma ele gera impactos imediatos na fauna e em todo o ecossistema marinho, aquático que acontece. Daí, novamente, os resíduos agrícolas também são uma fonte de poluente. Eles são geralmente utilizados para eliminar as pragas que atingem as plantações. No entanto, quando os resíduos são descartados na natureza, podem poluir o solo e acabar chegando nas fontes de água, lençóis freáticos, afetando a vida aquática e causando desequilíbrio nos ecossistemas. Agora eu vou falar sobre os parâmetros da água que podem influenciar na dispersão dos poluentes no ecossistema aquático. O primeiro deles é a diluição, que dependendo da densidade do líquido, ele pode ter mais facilidade ou menos facilidade em ser diluído na água, e isso remete na sua dispersão e transporte. O outro é a gravidade, porque afinal tudo que está na Terra está sujeito à gravidade, principalmente líquidos. E então, dependendo da densidade da massa do líquido, ele está sim sujeito à gravidade, porque se ele for mais denso, ele vai afundar na coluna de água mais rápido. Assim como a temperatura também é um parâmetro que influencia na densidade do líquido, porque normalmente líquidos com maior temperatura são menos densos e líquidos com menor temperatura são mais densos. Então, dependendo da temperatura e dependendo do clima, os líquidos podem ter mais facilidade ou menos facilidade em ser dispersos na água. Além disso, tem a ação hidrodinâmica, a ação de correntes, marés e, uh, ventos. Tudo isso influencia no transporte do líquido e do contaminante na água. A luz também é um parâmetro que pode acelerar o processo de degradação, no caso, no vazamento de óleo, que pode, acelerar o processo, então ele acaba se integrando mais rápido nos ciclos e na teia trófica no ecossistema. E a ação microbiológica que atua diretamente em compostos orgânicos, que pode ser patogênico ou não. Daí agora eu vou falar um pouquinho sobre os riscos à saúde humana causados pelos contaminantes aquáticos. Um dos principais riscos são as doenças, entre elas a leptospirose, amebíase, febre tifoide, diarreia, cólera, hepatite, principalmente causadas pelos micróbios que estão presentes no esgoto doméstico e industrial, que ao contato com a água eles acabam catalisando esse processo. E lembrando também do discurso do saneamento básico, que nem sempre toda a população tem acesso, então principalmente a população infantil é afetada por essas doenças e é uma das grandes causas da mortalidade no nosso país. Os peixes, eles são um dos maiores contaminados pelos poluentes, principalmente por causa do habitat, porque a água, cujos dejeitos industriais, mineração e outros tipos de poluição são depositados, os peixinhos que vivem ali, eles acabam absorvendo esses contaminantes e, os peixes fazem parte de uma teia trófica. Então, peixes predatórios, aqueles maiores que se alimentam de outros peixes, então, no topo da cadeia alimentar, eles tendenciam a ter um maior acúmulo de metais pesados. Então, peixes como cação, pescada branca, tainha, cavala, garoupa, peixe-espada, esses aí que têm alto valor comercial, eles provavelmente, se estão num ambiente contaminado, eles possuem muitos contaminantes neles, porque eles consumiram muitos peixinhos que estão contaminados, e esse processo se chama de biomagnificação. Então, se esses peixes têm alto valor comercial e continuam sendo comercializados, os humanos que consomem os peixes também estão sujeitos a essa contaminação. Aí, falando um pouquinho dos impactos ambientais, começando pelo ciclo de vida nos animais, tem alguns artigos científicos que mostram que o crescimento de alguns peixes está sendo retardado pelo efeito dos contaminantes, então os peixes estão ficando menores. Ainda tem artigos científicos mostrando também que
Os peixes tendenciam à esterilidade na presença de contaminantes, então isso é bem prejudicial, né? Porque se você parar para pensar, se os peixes não estão conseguindo fazer filhotes, então a espécie está em risco de extinção. E ainda a tendência de um sexo só, normalmente o feminino. Então você tem muitos peixes do sexo feminino e poucos do masculino, e isso prejudica também a reprodução dos peixes e a continuidade dessa espécie no local. E aí, sobre os fatores físicos, lembrando que a água é um componente essencial a todos os compartimentos do planeta Terra. Então, se a água está contaminada, o regime de chuvas e as correntes podem acabar transportando esses contaminantes para o ambiente terrestre, no caso das chuvas, e para outros compartimentos de água oceânicos, no caso do oceano, através das correntes. E em relação à poluição térmica, o aumento de temperatura local pode acabar sendo transportado, junto com contaminantes, para outros locais por causa das correntes, e isso, de certa forma, acaba afetando o regime de correntes que mantém o calor do planeta Terra. Então, se você está impactando no regime de correntes, você também está afetando a temperatura não só localmente, mas também globalmente. Daí, para fechar essa aula, eu vou falar um pouquinho da legislação relacionada aos compartimentos aquáticos do nosso país. Daí, a Lei das Águas, ela foi criada em 1997 e surgiu em um contexto em que a água se torna cada vez mais escassa, com a preocupação de que sua distribuição seja equitativa. O território brasileiro, como eu mencionei lá na introdução dessa aula, tem cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Ao todo, são 200 mil microbacias espalhadas em 12 regiões hidrográficas, como as bacias do Rio São Francisco, do Paraná e Amazônica. É um enorme potencial hídrico capaz de prover um volume de água por pessoa 19 vezes superior ao mínimo estabelecido pela ONU. Apesar dessa abundância, os recursos hídricos brasileiros não são inesgotáveis nem bem distribuídos. A água não chega para todos na mesma quantidade e regularidade. As diferenças geográficas de cada região e as mudanças de vazão dos rios causadas pelas variações climáticas ao longo do ano afetam a distribuição. Outro ponto também é o uso indiscriminado tanto dos mananciais superficiais quanto dos subterrâneos. Daí, talvez o problema principal seja o processo de urbanização acelerado, que não apenas gerou um aumento da demanda das áreas mais populosas, como também gerou a contaminação dos corpos hídricos por resíduos domésticos e industriais, como a gente viu nessa aula. Daí, o crescimento da população concentrada em grandes centros acaba diminuindo a quantidade de água para cada pessoa e, bom, como a gente sabe, o dinheiro meio que regula isso. E aí surgiu a Lei das Águas para que possa assegurar a disponibilidade de água de qualidade às gerações presentes e futuras, promovendo uma utilização racional e integrada dos recursos hídricos e a prevenção em defesa contra os eventos hidrológicos, chuvas, secas e enchentes, sejam eles naturais ou decorrentes do mau uso de recursos naturais. Daí, por fim, eu vou falar um pouquinho da Resolução CONAMA, número 357, do dia 17 de março de 2005. Essa resolução dispõe sobre a classificação dos corpos de água e suas diretrizes ambientais para o seu enquadramento e estabelece as condições e padrões de lançamentos de efluentes e de outras providências. Então, isso aqui é praticamente uma padronização para que todos os efluentes tenham seu valor máximo descartados na água, para que isso não seja considerado um poluente. Mas a gente sabe que nem sempre isso é seguido. Por exemplo, nos parâmetros inorgânicos a gente tem alumínio, a gente tem bário, tem cádmio, chumbo, cianeto, cloro, cobre, ferro, fósforo, manganês, mercúrio. Só dessas coisas faladas a gente pode listar alguns rejeitos e alguns descartes que talvez não, né? Que eles com certeza excedem esse valor máximo. Por exemplo, o cádmio, chumbo e ferro, eles podem vir de rejeitos de mineradoras.
Nitrato, nitrito, nitrogênio, polifosfato, sulfetos, eles podem vir de fertilizantes, principalmente em locais com corpos de água que estão próximos a ambientes agrícolas. Então, apesar da gente ter uma padronização, nem sempre a punição é aplicada às fontes que causam essa excedência do valor máximo dos contaminantes. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre contaminação aquática. Parabéns quem chegou até o final aqui, obrigada. Se ficou alguma dúvida, não hesitem em me contatar no e-mail, tá bom? Até mais.